Muito bom dia, ouvintes da Mundial FM. Estamos dando início a mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Um programa que vem através da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, Oncocell Genômica e Oncosite Pesquisas Clínicas. O nosso programa que tem como objetivo trazer para você, todos os sábados pela manhã, uma conversa simples e altamente informativa sobre saúde, trazendo convidados especiais com histórias importantes e com recados importantes, principalmente em prevenção e saúde. Lembrando um pouquinho que nós passamos agora pelo mês de agosto, que é o mês da prevenção do câncer de pulmão. E ontem foi Dia Internacional, Dia Mundial Sem Tabaco. Então, apague essa ideia. Se você conhece alguém que fuma, ajude essa pessoa a parar de fumar, porque é um hábito difícil de deixar e que é extremamente nocivo à saúde e ainda o maior causador de câncer de pulmão e relacionado a quase todos os tipos de câncer. Hoje nós vamos ter um tema muito especial, que é falar sobre atividade física como prevenção de doenças e como promotor de saúde. Porque não é só prevenir doenças, é a gente promover saúde e não só a saúde do corpo, saúde da alma. Hoje nós temos um convidado especial, que é o Eduardo Macuglia, que é educador físico e é um influencer famoso aqui na região. Bom dia, Eduardo. Bom dia, doutor Aníbal. Bom dia aos demais ouvintes aí. Dayana, né? Bom dia, Dayana Dalros, que me ajuda hoje nessa entrevista. É isso aí. Muito bom dia. Bom dia, doutor Aníbal. Bom dia, Eduardo. É isso aí. Bem importante, né, essa fala que o senhor tenha colocado aí. A gente sabe que a atividade física ela é importante, né? Para se prevenir de muitas situações também. E não só, né, a prevenção, mas sim a gente sabe que a qualidade de vida é muito importante para isso, né? Atividade física, o exercício físico, e não só uma caminhada, mas também buscar algo específico, buscar algo que você goste de fazer. Nada forçado, né? Isso é importante a gente relatar também. Então, assim, se você fizer, a gente brinca, né? Tem sempre o dia do desafio, que as pessoas fazem 15 minutos de atividade física uma vez, né, nesse dia do desafio. E não é só esses 15 minutos, a gente sabe que esses 15 minutos eles são importantes, mas por que a gente não faz mais tempo também durante a semana, né? Eu sempre brinco que é a semana toda, você tem 7 dias, e se você tirar pelo menos 3 vezes na semana de fazer alguma atividade física, isso vai trazer muitos benefícios, né? Então isso é muito importante. Eduardo, falando um pouquinho sobre você, eu quero que você se apresente aí para os nossos ouvintes e espectadores. Lembrando, eu falo espectadores porque o programa ele está concomitantemente no ar nas plataformas também. Ele está no Instagram e ele está no canal do YouTube aqui da Mundial FM. Vai estar disponível aqui no canal do YouTube. E para você que perder um pedaço do programa e quiser assistir, ver e rever, ele fica sempre lá no canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Ijuí. No canal do YouTube do Spotify também, para quem gosta de ouvir a entrevista depois, quando está fazendo atividade física, no seu fone de ouvido também, né? Então, a partir de segunda-feira, este e todos os outros programas com temas relevantes em saúde, você pode ouvir, também pode encaminhar para as pessoas que você ama que precisem dessa informação importante. Com certeza. Eduardo, sobre você se apresentando aí para os nossos espectadores. É isso aí. Como o doutor falou, então, né? Sou formado em Educação Física, na área de Licenciatura e Bacharelado, pós-graduado em Treinamento Esportivo também. E aí vem com essa função, né, do influencer aí, vinculado também à minha carreira na parte de modelo, na parte também de concursos de beleza, que acabou potencializando para mim poder unir a beleza com o propósito de uma saúde, né, de mostrar para as pessoas que você tem que se cuidar, não só pela questão estética, mas também pela questão de uma qualidade de vida, né, de ter, sim, uma vida saudável, né, de você prevenir, como a gente está com o tema hoje, doenças, lesões, enfim, tudo isso. E claro, né, a gente vê que as pessoas hoje, cada vez mais, né, elas têm alguns quesitos, algumas situações de saúde que a gente tem que repensar, né, conforme as nossas atitudes. Tudo tem um porquê. E a minha formação, então, veio aqui na Unijuí, né, na Unijuí, e também depois eu fiz essa pós na parte da Unopar. Comecei também dando aula na faculdade, então hoje eu trabalho como personal trainer, hoje dou aula na escola também, na rede municipal, e também o trabalho de influência aí que cada vez vem crescendo mais e mais, e eu só sou grato aí às pessoas, né, que todo mundo que faz parte da minha história. E o trabalho de influencer também
ajuda muito a divulgar a tua ideia de atividade física como prática saudável, né, Eduardo? Com certeza, isso é muito importante. É mais conhecido como Dudu, né? Mais conhecido como Dudu, Dudu Macuglia aí, então o pessoal já me conhece, então tenho vários parceiros aí, e com certeza isso traz só benefícios de eu poder colocar, né, algumas situações de qualidade de vida, de saúde, né, de colocar opções para as pessoas também buscarem, né, fazer alguma coisa que elas gostem, principalmente na área da academia, e que eu sempre brinco, né, doutor? Não é só a questão do peso ir na academia. Você tem outras atividades que você possa fazer, como eu falei. Procurar fazer sempre algo que você gosta, que vai trazer benefícios para você. Aquela sensação de prazer. Né? Não adianta você ir fazer uma atividade física forçadamente que aquilo não te traga prazer. Né? Exatamente. Então, eu sempre falo, né? Esses dias eu falava para um amigo meu, vai para academia. Um amigo meu que tem um pouco mais de idade. E disse para ele, vai para academia que em uma semana você já fez a tua turma na academia. Exatamente. Vocês já estão trocando figurinha, você já vai fazer amigos ali. Então, praticar um esporte, mesmo que seja uma academia, que é uma atividade mais focada, certo, também é um gerador de atividade social e faz bem para a cabeça, para as relações da gente. Né? Com certeza. A gente sabe que o ambiente de academia, eu que frequento, né, várias academias, vários espaços aqui, além do atendimento a domicílio também, né? Mandar um abraço para o Dr. Fábio, né? Que é meu aluno, e o Dr. Fábio Frank, que já temos uma parceria aí de mais de... Tu acorda o Fábio às 6 horas da manhã. Acordo o Fábio às 6 horas da manhã, exatamente. E sabe que eu achei uma coisa muito interessante? Quando você fala de fazer atividade ao ar livre e sobre fazer o que gosta, né? O Fábio é um cara extremamente ocupado. Ele tem um tempo para ele na vida muito curto. Ele se dedica muito à profissão, aos pacientes, à pesquisa. Exato. Hoje a posição que ele ocupa globalmente, né, como pesquisador. Eu às vezes vejo os vídeos ali, o Fábio às 6 horas da manhã de bicicleta. Você coloca ele na bicicleta de verdade para ele andar ali no condomínio nas ruas, né? Na verdade, a gente tem algumas opções, né? Que né, eu digo, o Fábio tem o seu espaço na casa, né? Então a gente consegue adaptar algumas situações ali. E sempre que dá, a gente poder fazer alguma parte externa, ainda mais quando o tempo está favorável, a gente consegue fazer. Então você tem que estar estimulando, né? É que eu falo para as pessoas. Eu tenho parceiros que já estão há um bom tempo. Então, cabe a mim como profissional, eu tenho que, além de incentivar, aplicar o planejamento, a periodização do treino, eu também tenho o lado esse que você falou, de ter um incentivo, de não deixar a pessoa na parte psicológica, tipo assim, eu não estou mais afim, tem que acordar cedo, né? As pessoas colocam muito empecilhos, né? Então, assim, eu acho importante, sempre que, assim, além do profissional da educação física, você também trabalha a parte de psicologia. Né? Porque você também tem que estar orientando. Que muitas vezes, eu tenho pessoas, alunos que assim, hoje eu não estou afim. E você tem que ser flexível. Aí você tem que ter um meio termo, né? Porque você tem que incentivar a pessoa, você tem que, ela está te pagando por um serviço, você tem que fazer o resultado acontecer, porque é meu nome que está em jogo. É o que eu falo para os meus alunos. Tem que ter comprometimento. E aí você entra nessa parte também que você falou. Muito psicológica, muito social. Então isso é importante também relatar para as pessoas. E a gente é tão bom nós acompanharmos uma pessoa que começa a fazer atividade física. Eu falo por mim, que parou um tempo e volta para a academia e volta a fazer atividade regular, acompanhar o progresso dessa pessoa, né? O quanto ela melhora não só fisicamente, mas no desempenho profissional do dia a dia, no desempenho mental. E que, às vezes, no começo é um pouco difícil, porque dói, porque cansa. Claro. Mas não pode desistir, né? Não pode desistir, mas quando essa pessoa começa a sentir os primeiros benefícios, que é a melhora da disposição, a perda de peso, né, que são os benefícios imediatos, ela já muda o conceito e começa a se acostumar com aquela endorfina liberada pela atividade física, não consegue ficar sem, né? Com certeza. Hormônios do prazer, né? A gente fala assim que você fazendo atividade física, a gente vê hoje tem grupos, né? Teve uma fase que tinha ciclistas, né? Corredores, temos grupos de corredores aqui na cidade, no município. E tem outras atividades que vêm crescendo cada vez mais, pádel, beach tênis. Isso. Então a gente tem vários... E que são extremamente sociais, né? Nossa, a gente fala assim, eu brinco, comentando, até eu comentei pro Fábio sobre isso, eu também praticava, no fim, não tive tempo agora de praticar o pádel, mas eu falo assim, a gente acaba socializando, porque a gente vê, a minha família veio muito do esporte, né? Os meus pais, meus tios, muito voltado para o futebol amador aqui. O meu tema de TCC do bacharel, ela foi realmente falando sobre futebol amador em Juí.
E você colocando essa informação, você tinha na década de 90, você tinha mais de 100, 120 times de futebol. E hoje você vê que não tem tanto. Naquela época tinha torcida feminina, tinha público diferente, sabe? Então, assim, hoje você vê que futebol tem certos momentos que você não vai conseguir levar sua esposa, sua filha, coisa. Esse se tornou um esporte, daqui a um pouco é violento também, né? Então tem suas peculiaridades, assim, vamos dizer, mas o pádel, outras coisas que vieram agora, grupos de corrida, você vê crianças, pais, mães. Agora, domingo passado, teve a corrida do Sesc aqui, né? Eu estive lá presente e você vê crianças pequenas, você vê idosos correndo, grupo da maturidade. Então, assim, você vê que está sendo desenvolvido, né? O município, ele acaba tendo muitas opções, entregando para as pessoas. Então, hoje você diz assim, eu não consigo fazer uma atividade física, desculpa, né? Eu estou falando em questão profissional, mas eu acho que você, se conseguir organizar a tua agenda, tu consegue. Exemplo que a gente acabou de falar. Tem pessoas que querem treinar comigo às vezes 5 horas da manhã, né? E o Dr. Fábio é um exemplo que já está já há mais de 6 anos comigo fazendo esse horário das 6 horas da manhã, segunda, quarta e sexta. E a agenda dele, como você falou, é muito apertada. Começa cedo. Começa cedo. Então, se ele não fizer, a gente brinca, né? Se a partir das 7 horas ali, 7h10, 7h15, já começa a mensagem, ligação, né? Já tem as funções familiares também. Então, cara, acho que quando você quer alguma coisa, você tem que realmente colocar, não, eu vou fazer. É difícil no início, como você mencionou, mas depois quando você começa a ver os benefícios disso tudo, e cabe ao profissional motivar, como eu falei, isso é muito importante. Eu tenho um questionamento para o Eduardo quanto a isso, porque quando nós falamos em personal trainer, a gente já imagina a academia. Porém, queria te perguntar, o trabalho de um profissional, personal trainer, ele vai além disso, né? Você pode ter um personal que te oriente para fazer outras atividades que vão ao encontro daquilo que você gosta, daquilo que você quer, dos teus objetivos de vida, que não necessariamente é musculação, certo? Isso mesmo. O que eu relato aqui é a questão de as pessoas pensarem que a academia é só peso, aparelho, né? Hoje a gente vê que vem crescendo cada vez mais, doutor, a questão de você ter exercícios de mobilidade. Você pega pacientes, clientes, alunos, enfim, que às vezes têm muitas limitações. Primeiramente, cabe ao profissional ele fazer uma avaliação. Não tem como, é que nem eu falo, você vai numa consulta médica, você vai fazer toda uma anamnese, né? Você não vai chegar dando uma medicação para o paciente se você não conhece ele. E a mesma coisa na questão da academia. Perfeito. Na questão da academia, a gente precisa, então, hoje eu vejo que, eu sempre falo, meu método de trabalho, você vai vir, a gente vai fechar a parceria, no primeiro dia a gente vai fazer uma avaliação, eu preciso saber teus números, né? E aí eu vou entender um pouquinho mais do meu cliente, o que ele quer. Eu tenho que nem agora, crescer o pádel. Então, nesse crescimento do pádel, Eduardo, eu quero o seguinte, eu quero trabalhar mais específico algumas atividades, alguns exercícios que sejam voltados para o pádel. Não, legal. Quero potencializar. Potencializar, entendeu? Então, assim, cabe você ter essa conversa, esse diálogo. O personal trainer, eu digo, a minha profissão como educador físico, que nem eu falei, ela dá várias possibilidades, né? Coisas que às vezes a gente nem imagina. Você se formando em licenciatura e bacharelado, hoje eu estou na parte da manhã dando aula numa escola, de tarde eu tenho vários perfis, né, de alunos, então cada um tem o seu jeito, o seu objetivo, e também mais a questão do influencer. Então, assim, junto do influencer veio participações como aqui em programas, TV, rádio, e que me deu... Você consegue chegar com a sua mensagem. Com a mensagem também. Então, assim, isso é bacana, que a gente tem que primeiramente conhecer o nosso cliente, para entender o objetivo dele, e aí sim que tu conseguir, né, planejar aquilo que você vai trabalhar com ele aí no dia a dia, nos treinos. Eu acho muito interessante a evolução das ciências biomotoras né, na educação física, né, dentro das ciências de educação física. Eu sou de uma época... Certo. eu completei na semana passada 50 anos. Olha aí. Eu estou entrando na década que eu estou mirando naquela vaga de estacionamento. Estou contando para chegar àquela vaga. Já parabenizamos, né, o doutor Aníbal, oficialmente aqui. Muito obrigado. Como você diz, saúde, né? É o que mais importa hoje em dia. Saúde. Eu tenho 50 anos, as pessoas falam, você não aparenta ter 50 anos. E justamente porque eu levo uma vida regrada. Eu tento, da melhor forma possível, me alimentar de uma forma coerente, né? Fazer o básico bem feito. Não fumo, não bebo demasiadamente. Sim. Né? E tento fazer minha atividade física. Né? Sim. Poderia estar fazendo melhor? Sempre falo, poderia estar fazendo melhor e a gente sempre pode fazer mais. Com certeza.
Mas, né, falando nisso, né, falando sobre a idade, é que eu vim de uma geração em que o educador físico era aquele professor de educação física que chegava na escola, jogava uma bola para você lá e falava, gurizada, vai lá jogar. Exato. Entendeu? Hoje a aula é de vôlei, jogava bola de vôlei e deixava a gurizada se organizar. Você sabe, doutor, que não te interrompendo, mas comentando essa situação, a partir do momento que eu entrei para o meio da escola, eu sempre tive ótimos professores em toda a minha história de vida, e aí eu te falo que muitas vezes eu pensava realmente nisso. Se eu entrar numa escola, eu não quero que o meu aluno, né, se lembre da matéria, da disciplina como entendeu? essa. O professor é assim, larga a bola dessa forma. Tem vários colegas que também pensam da mesma forma, porque a gente pensa assim, hoje eu vejo, estando dentro da escola, puxando um pouco para esse lado, a gente vê que as crianças elas têm muitas limitações, né? A gente precisa fazer essa leitura também, assim como na academia. Estou dando aula para você, eu vejo que em tal exercício você tem uma limitação, eu não consigo avançar, eu preciso adaptar aquilo ali, e é a mesma coisa na escola. Se você vai trabalhar um tema, vou trabalhar o esporte lá, agora está trabalhando a ginástica, e eu ver que meu aluno não está conseguindo fazer um rolinho para frente, eu não posso avançar aquele tema. Eu tenho que tentar pegar aquele aluno e fazer desenvolver. Só que além disso, já na academia entra numa parte psicológica, de você incentivar o aluno, o adolescente, o adulto, enfim. E na escola não, na escola você tem essa avaliação também, mas você tem a questão, né, pedagógica, você tem a questão também de educação, respeito à socialização, porque aquela criança está desenvolvendo. Então, para te ver que, né, o educador físico ele tem um leque de opções, né? E entrando nesse ponto que você falou aí, que você comentou. E o quanto a ciência evoluiu, e eu gostei muito, né, da virada do educador físico sair da área da educação e adentrar as áreas de saúde. Porque antes era uma ciência da educação. Era uma licenciatura em educação, para ser professor. Essencialmente até de sala de aula, né, para passar teoria do esporte, entre outras coisas. E essa virada que ele sai, né, a configuração de profissional da educação, claro, sem nunca deixar de ser da educação, porque o profissional de saúde, acima de tudo, todo profissional de saúde tem que ser um educador em saúde. Não adianta você só atender os pacientes, você tem que saber levar o recado ao paciente, você tem que trabalhar com educação, e essa é uma formação que eu acho que falta um pouco mais de enfoque nas formações de saúde. Sim. E o educador físico, por ser essencialmente um educador, adentra a área de saúde brilhantemente. E como a ciência se desenvolveu nos últimos anos, nas últimas décadas, né, nas últimas 2 décadas, Sim. dentro das ciências da fisiologia do desporto. Né? Hoje nós sabemos o porquê aquele equipamento, aquele aparelho tem aquela angulação, aquele peso, e por que tem que ser feita tantas repetições, porque sabe aonde está mexendo dentro da fibra muscular, o que está entrando, o que está saindo, o que você precisa comer se você quer desenvolver resistência, se você quer hipertrofiar o músculo, e o quanto essa questão nutrológica avançou ao ponto de interferir nos resultados de forma significativa. Com certeza. É aquilo que a gente fala, né? Desenvolveu muito, né? As pessoas têm que entender. Às vezes é chato, eu escuto muitas vezes de alunos e alunas assim, de novo esse aparelho, né? De novo isso. Só que cabe o profissional, como a gente já mencionou, ter esse incentivo, né? Porque assim, os aparelhos vão mudar as biomecânicas. Né? Então o aparelho vai ter a extensora, o leg, vai ter a puxada, a remada, o supino, enfim. Cabe ao profissional, que nem eu falei, para você ter alunos que estão já há mais de 2, 3, 4, 5 anos com você cabe você fazer uma avaliação, né, e montar os treinos segundo a individualidade de cada um. E aí cabe então ao profissional ter essa orientação, planejar de forma corretamente, além do incentivo, como a gente falou, porque os aparelhos não vão mudar. Né? O que vai mudar, tipo assim, é a biomecânica, ficar mais atualizados. Né, os aparelhos eles vão evoluindo com o tempo, assim como as pessoas. Exatamente. Né? Então isso é importante a gente colocar também. Você também sou de uma época das primeiras academias no Brasil. Nossa. Eu lembro na minha cidade da primeira academia, e que eu fui para a primeira academia e não era um educador físico, era alguém da academia. Alguém lá, com a experiência. Com a experiência, um puxador de ferro. Um puxador de ferro. Que eram aqueles pesos de concreto que tinham, né? Tinha pezinho de concreto. Barra que caía peso. Você sabe que, entrando entre aspas agora no... Equipamento que machucava, né? Fazia lesão lombar. Era uma coisa assim, né?
meio mambeme, né? E o professor estudava, chegava lá e explicava no primeiro dia como é que você desaparecia. Depois sumia, não tinha nada. Você ia, né? Você sabe que eu estava brincando, né? O meu pai, ele acabou falecendo em 2017. E o pai trabalhava com pintura. E o pai sempre foi um cara muito saudável, né? Meu pai teve lúpus, então decaiu bastante pela questão da profissão dele também. E o pai sempre foi saudável, né? Tanto jogou futebol, fez sua história aqui no futebol amador, assim como os meus tios também. E aí eu brinco com o Fábio, assim, que hoje em dia vem evoluindo, que nem às vezes tu tem as mini band, tem as borrachas, né? E até o doutor Fábio brinca assim, pois é, né? Antigamente eram as latas de tinta e coisa, né? Lata de tinta. Vamos ter que conversar com teu pai, porque realmente não tá certo isso aí, porque agora vem essas borrachinhas, essas coisinhas aí, e as coisas vão evoluindo, né? Em todas as áreas, então isso é importante salientar as pessoas que, assim, muitas vezes... eu brinco que na pandemia, né, doutor, quando veio, acho que afetou todos, né, a minha área principalmente, eu ia até nas casas das pessoas, né, para fazer o trabalho individualizado, e eu tinha meu material, e muitas vezes a gente faz chover com aquele material, então cabe ao profissional, é isso que eu digo, parte do profissional orientar, incentivar, e estar disposto, né, a ajudar a pessoa que está te contratando. Porque se você não estiver bem com você mesmo para poder orientar, planejar, periodizar o treino, desde que seja um espaço. Se a gente está aqui no estúdio, eu consigo trabalhar contigo aqui. Eu consigo fazer, eu tenho, você tem, né, um conhecimento, você tem materiais que te possibilitam isso. Então é importante isso salientar também. E nunca é tarde para começar e sempre pode-se fazer atividade. Eu sempre me lembro do Dr. Yokio Moriguchi, foi meu professor. Dr. Yokio, eu fiz geriatria na PUC de Porto Alegre, e antes da oncologia eu vi para Ijuí com conhecimento em geriatria. Então fiz geriatria, fui aluno do Dr. Yokio, e o Dr. Yokio Moriguchi ele é japonês, ele veio ao Brasil na década de 70 e ele foi quem introduziu a geriatria no Brasil como ciência. E como ciência médica. E criou a primeira especialização, a primeira residência em geriatria do país, lá aqui na PUC de Porto Alegre, né? E o Dr. Yokio, ele sempre dizia, não tem desculpa para fazer atividade física. Primeiro, caminhada. Caminhada é ao alcance de todos. É livre e é gratuita. Com certeza. Mas eu não tenho ambiente para caminhar. Caminha em casa e faz caminhada parada, ele falava. Estática. Mas eu tenho problema de joelho, eu não posso fazer. Aí ele pegava uma cadeira, sentava, não mexe o joelho, mexe o braço, ergue o braço, estique-se, movimente-se. Né? Mesmo a caminhada parada tem efeitos benéficos. Agora, a gente falando sobre efeitos na saúde, claro que você... fazer atividade física, estar de bem com os teus músculos, movimentar músculos que no teu dia a dia. O que é importante da academia? A academia ela vai fazer com que se mova, com que se articule grupos musculares que na tua atividade do dia a dia você jamais mexe. E aquilo atrofia e dói. E quando você movimenta esses músculos, você vai estar impedindo que eles façam lesões no futuro. E também você vai estar se fortalecendo, principalmente no fortalecimento do quadril. Sabe qual é um dos fatores preditivos de longevidade hoje? Maior do que um fator preditivo mais importante do que circunferência abdominal? Porque a circunferência abdominal quanto maior a sua circunferência abdominal, menor a tua expectativa de vida. Chama-se circunferência da panturrilha e da coxa. Pessoas com maior circunferência muscular da panturrilha e da coxa, com músculo, da panturrilha principalmente, tem maior expectativa de vida. Você sabe que, eu não sei se você já ouviu esse ditado, que nosso segundo coração é a nossa panturrilha. Claro. Né? Sim. Essa frasezinha aí. Mas isso quer dizer que essa pessoa vai ter mais firmeza e vai conseguir locomover esse esqueleto por mais tempo. Uma das provas que nós fazemos de funcionalidade é aquela de levantar e sentar sem apoio das mãos. Então, eu peço para o paciente sentadinho na cadeira ali do consultório, levante-se sem apoiar. Faça isso quantas vezes você aguentar. Aquele paciente que não consegue se levantar é um paciente que eu tenho que colocar ele num programa de reabilitação. Certo. Dados científicos, agora a gente vai para a ciência, sobre câncer. Óbvio que a atividade física
não melhora só desempenho, mas aumenta a sobrevida das pessoas e protege contra uma infinidade de doenças. Certo. A começar por todas aquelas doenças ligadas à obesidade. Hipertensão, pressão alta, diabetes, infarto, AVC. Depois, as doenças inflamatórias, que são as doenças inflamatórias intestinais, inclusive as doenças autoimunes. Sim. Quem pratica atividade física tem elas mais bem controladas. Certo. E que tu passou isso na tua família sabe o quanto é difícil controlar uma doença dessa usando corticoide. É horrível. Né? E a gente produz corticoide, produz cortisol quando a gente faz atividade física. Só que nós produzimos... O cortisol é o hormônio do estresse. Isso. Então, quando você está muito estressado, você está produzindo corticoide. Na atividade física, você produz o bom cortisol, que ele vai agir desinflamando o teu organismo. E você também produz outras substâncias que vão aniquilar o efeito maléfico desse alto cortisol, que é para você não estar super estressado, que são as endorfinas, liberadas na sinapse neuronal, que são ligadas ao exercício. Do ponto de vista de prevenção de câncer, e a gente vai entrar também no próximo bloco falando bastante, é por isso que eu trouxe o Eduardo aqui também, se formos dar um conselho para um paciente para prevenir um câncer, o primeiro, claro, jamais fumar. O segundo vai fazer atividade física, porque a atividade física libera substâncias que são anti-câncer, que previnem que a célula se mute numa célula cancerosa. E também previne a obesidade, que é hoje um dos principais fatores de risco para câncer depois do cigarro, gente. Você sabe, doutor, que a gente sempre comenta e estudos também revelam, né? Eu digo que a tua base é o que vai te sustentar para o resto da vida. Isso mesmo como você está comentando. Então, teus membros inferiores, né? Que você vai ter a capacidade de poder te levar à longevidade. Então, assim, tem que desenvolver. Tem que fazer isso. E quando eu comentei assim, a nossa panturrilha é nosso segundo coração. Retorno venoso, né, todo o processo circulatório. Então, cabe, porque muitas vezes as pessoas, assim, a gente coloca exercícios, né, de membros inferiores, exemplos, né, agachamentos, enfim, que existe uma capacidade cardiorrespiratória maior. Então, é preciso fazer isso, é preciso desenvolver, né, porque eu vejo assim, eu tenho exemplos, né, que oriento que precisa, por mais que a pessoa tenha 50, 60, 70 anos, não dá para ficar parado. E hoje, como a gente estava falando, né, que o Dr. Moriguchi falava, dá para fazer caminhada parado, dá para fazer exercício sentado na cadeira. E hoje, com tantos dispositivos como os elásticos, né? Exato. Esses elásticos em casa... Fantástico. Como é que você... Bandas, né? Miniband. Miniband. Teraband também. Então, assim, tem coisas muito fáceis. Hoje a gente tem internet que acaba facilitando Cabe na no bolso, compra, né? Exatamente, compra na internet. Compra na internet. Consegue, a pessoa que não tem acesso a um educador físico, consegue no TikTok alguns bons, né? Vai lá, vê quem é bem indicado, quem dá boas dicas, e você consegue fazer algumas sequências interessantes. Mas lembra para não cair no golpe da rede social. Procura quem é um bom influenciador, quem são pessoas que dão dicas coerentes e dicas que sejam confiáveis, né? Você sabe que durante a pandemia, falando sobre esse assunto, muitas pessoas buscaram, né, o treino da influencer que serve para mim. Faziam muitos treinos que estavam em casa através da internet. A gente sabe que a gente tem a internet na mão aqui, é uma ferramenta incrível, né? Assim como também ela pode ser uma ferramenta que pode te prejudicar. Então, cabe você a pesquisar a orientação correta, porque cada um tem a sua individualidade. Então, quem sabe o treino que eu estou vendo ali na rede social não sirva para mim, né? Então, você precisa primeiro avaliar, ter uma pessoa conhecida, pergunta. Eu sempre falo que eu me disponibilizo, né? Precisar de uma ajuda, de uma orientação, eu sempre estou disposto, né? Tem as internets, as redes sociais que facilitam, entre em contato. Então, assim, porque é chato, doutor, a gente vê pessoas fazendo coisas erradas. É chato. É chato porque... Na medicina eu fico chateadíssimo quando alguém vai para a rede social e me chega com uma novidade que está atrapalhando ela, né? Então tem que ter muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com essa informação, que hoje é muito rápida, né? Muito rápida. Minha mãe me passa sempre um vídeo de alguém e aí eu só respondo para ela, mãe, quem é essa pessoa? É o rapaz de boné que disse isso? O rapaz de boné preto.
Mãe, eu vou te passar aqui o Instagram da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Dá uma olhada lá nas dicas. Mas então, procure coisas nesse nível, né? Vai lá, sim, vai no Conselho de Educação Física, vai na página, né, da Sociedade Brasileira de Desporto. Sim. Que você vai achar, e vai achar pessoas ali que vão estar, né? Mas o essencial é você ter um profissional que você confia e tá tendo esse contato. Exatamente. E aí a gente entra também nas questões estéticas, né? Entra na seara da doutora Joyce também, que deve estar nos escutando. E é importantíssimo ver o que é adequado e o que não é. Do que você seguir uma moda que está em vigência ali na rede social e acabar prejudicando a tua saúde. A gente tem que buscar a orientação correta, né? E eu sempre falo, né, comentando agora na parte nutricional também, eu sempre falo que 60% a 70% do teu resultado que tu vai ter dentro da academia ou na atividade que você está buscando, se é um emagrecimento, uma hipertrofia, enfim, você precisa ter. Tudo caminha junto, né, doutor? Tudo caminha junto. Então, não adianta você, que nem eu falo, fazer um treino legal, bacana, ou até a medicação que a gente fala, a pessoa começa a academia, ela tá, tô com dor, não consigo esticar o braço, a perna, vou desistir, ou daqui a um pouco vou tomar um relaxante muscular. Não faz isso. É o processo, é um processo inflamatório que pode ser aceito de forma saudável, e a alimentação ela é em total importância, né? Porque se você não comer direito, você vai lá, treinou, fez sua atividade, depois você vai jantar alguma coisa pesada, não adianta, você vai ter um resultado ruim, né? Ou você vai quer emagrecer, passa com fome o dia inteiro, vai com fome na academia, vai fraco, não vai ter desempenho, não vai desenvolver a tua fibra muscular, vai mais consumir o teu músculo mesmo. E isso... Então, a alimentação não é... E isso acaba acontecendo, né, doutor? Que eu digo assim, as pessoas acham que faz um jejum intermitente. Tá, mas será que esse jejum é próprio para mim? Será que o meu organismo ele será aceita? que eu não estou danificando alguma coisa, né? Não estou desencadeando um diabetes aí por uma resistência insulínica, por uma sobrecarga depois de um tempo de jejum prolongado, fazer um pico glicêmico na hora que você vai se alimentar e fazer um pico insulínico depois e acabar com o teu pâncreas, né? Muito cuidado com as bombas, né? Falando bombas mesmo, né? Porque as pessoas elas querem o resultado para ontem. E principalmente eu vejo hoje, eu comentando sobre obesidade, a gente vê a adolescência. A caneta, né? E algumas pessoas, a caneta é importante, vamos lembrar que ela é importante porque ela dá resultados muito bem indicados. Mas ela não vai operar a sua cabeça, ela não vai agir só no seu cérebro. Então, às vezes, ela é importante para começar o processo, mas ela, sozinha, não vai fazer tudo. Então, você precisa de acompanhamento para se reeducar alimentarmente e fazer atividade física. Se você combinar as outras coisas, você vai ter um resultado melhor com essa caneta e duradouro. Porque a intenção é o remédio não ficar para sempre. Né? Com certeza. E a gente fala, doutor, que tudo tá junto, né? Modo de falar, tudo caminha junto. Porque você tem atividade física, você tem o exercício físico, você tem a alimentação. E aí o que é importante falar também é a questão, né, da tua recuperação, do teu sono. Que o sono hoje ele é fundamental. Né? Ele é fundamental. São pilares, né? São pilares, Coma bem, exercite-se nesse intervalo e durma bem. Então você vê que se alguma coisa está desregulada... Incrível como a atividade física regular melhora a qualidade do sono. Isso é tanto é científico, mas é prático, né? Eu falo por mim mesmo, quanto que isso um bom treino me dá uma ótima noite de sono. Exatamente. Então é excelente isso. Dorme relaxado, acorda bem no dia seguinte. Isso é fundamental. Eu falo, você comentando por você, eu digo por mim, que hoje eu estou numa fase que eu estou praticamente em 3 empregos. Né? Então hoje é escola... E o Fábio acorda ele às 5 horas da manhã, né? Fazer ele lá para... E aí são a escola, é o personal, é o influencer. Então a cabeça da gente não para. Então, por mais que teu corpo está disposto, muitas vezes o teu cansaço, né, mental, ele acaba pegando também a parte física e você chega uma hora que você precisa, peraí, né, não dá para entrar num burnout aí, num estresse elevado, porque senão começa a aparecer, que nem você falou, são doenças, são limitações, são coisas que acabam te prejudicando a curto e a longo prazo.
Isso aí, estamos então aqui com o nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde, hoje recebendo o educador físico Eduardo Macuglia, que é multifuncional, educador físico, professor da rede pública e influencer, é o personal trainer das estrelas. Isso aí. Então tá bom, gente, com uma ótima conversa, nós estamos falando sobre a atividade física, a importância da atividade física no desenvolvimento da pessoa, tanto física quanto mentalmente, e principalmente na prevenção de doenças terríveis, como infarto, diabetes, AVC, a incapacidade futura e, claro, na prevenção do câncer. Hoje é científico, estudos recentes mostrando que se as pessoas fizerem 150 minutos de atividade física por semana, elas vão reduzir em quase 40% as chances de desenvolver um câncer. Isso é prevenção, né? Claro, cuidando dos outros pilares. Para você que pegou o programa agora, esse programa já está no ar aqui no YouTube, no canal do YouTube aqui da Mundial FM, você pode rever esse primeiro bloco. A gente vai para um segundo bloco. No segundo bloco, a gente vai dar algumas dicas importantes para vocês e falar um pouco mais sobre atividade física e saúde. Então tá, olha, a gente estava falando aqui sobre tudo aquilo que a atividade física pode proporcionar, não só na nossa saúde física como mental, e na prevenção de várias doenças. A gente falando aí da obesidade e do sedentarismo como principais causas de câncer, mas claro, de outras doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, que são pressão alta, infarto do coração, tromboses, AVC, né? Então, demência, né? A demência, o Alzheimer, ele é muito relacionado à falta de atividade física. Hoje já se sabe que o Alzheimer ele é considerado um diabetes tipo 3. Olha só. Uma resistência insulínica no neurônio que que desencadeia a formação da tal placa beta-amiloide que é responsável pela demência. Então, pessoas que têm genética para ter Alzheimer, se tiverem uma alimentação adequada e fizerem atividade física regular, já estão caminhando fortemente contra a sua genética para acabar não desenvolvendo. E eu digo que genética não é destino. Você pode modificar a sua genética com bons hábitos. E a gente falava agora no intervalo o porquê que as pessoas, mesmo sabendo que fazer atividade física vai ser bom para ela, eles não começam a fazer. Sabe por quê? Existe um fenômeno psicológico chamado desconto hiperbólico, ou hyperbolic discount, que é descrito na literatura, que significa que eu adiar uma ação que não me dê um resultado prazeroso na hora. Momentâneo. Ele vai te dar um resultado tardio. Então eu vou eu vou fazer esse desconto, mesmo sabendo que eu vou ganhar muito mais com aquilo, eu prefiro fazer aquilo que me dá prazer nesse momento. Ou seja, eu vou comer a torta de chocolate inteirinha hoje, mas eu não vou passar a semana, ou não vou ficar 6 meses para ganhar condicionamento físico. Né? Mesmo sabendo que isso é muito vantajoso, a gente acaba escolhendo comer a torta de chocolate que vai me dar prazer na hora. Então, é um fenômeno e a gente, como ser pensante, a gente tem que trocar esses fenômenos, né? E esse é um trabalho que a gente faz aqui, e eu bato todo o programa e trago pessoas aqui para mostrar que a prevenção é o melhor caminho. E a atividade física é um caminho mais curto, está ao alcance de todos. É que nem a gente comentou, né? Você tem a possibilidade hoje, corrida, você tem o ar livre, você tem várias possibilidades de você fazer qualquer atividade ou exercício físico. E as pessoas, doutor, que nem você falou, mas será que eu vou? Tá chovendo, tá frio, mas tomar um café hoje, né? Comer uma tortinha, mas é prazeroso isso, mas por que eu vou passar frio lá fora? Então, se a hoje coberta aqui dentro de casa, o foguinho tá tão bom, tá né? bom, né? Uhum. Então, assim, eu já tive casos, né, de situações que muitas vezes a gente tem que ser rígido num certo momento, porque nem eu falo. Quando a pessoa tá te contratando, assim como você tem lá teu paciente, é o seu nome que tá em jogo. Né? E quando eu falo para a pessoa isso, é porque eu tenho que ser chato. Com quem você está treinando? Com o Eduardo. Pois é, mas eu não vi resultado. Pois é, eu não vi resultado, eu não estou vendo resultado. Mas quanto tempo está treinando com ele?
Pois é, mas as pessoas não pensam que, nem eu digo assim, a gente não é pai e mãe, né? A gente vai pegar, a gente cuida naquele momento ali da saúde, planejando, orientando, né? Eu falo que o educador físico tem muitos profissionais, que nem eu falo, a questão de procurar um profissional, né, da área da nutrição, que estudou, que se formou e vai saber te passar as orientações. Eu como educador físico, eu posso te orientar aquelas coisas mais saudáveis, mas os cálculos, né, taxas metabólicas e tudo mais, a pessoa tem que procurar um profissional adequado para isso. E as pessoas, como eu falei, elas buscam o prazer no momento, e a minha situação que aconteceu, muitas vezes tive que ser rígido, no sentido assim, professor, amanhã tive exemplos de pessoas que, professor, amanhã está chovendo, eu vou me molhar, eu não vou conseguir treinar, quem sabe eu vou ficar doente. E não é isso, não é isso. As pessoas têm que botar na cabeça, como você falou, de buscar fazer uma atividade física que vai te trazer, sabendo a longo prazo, muitos benefícios, mas você precisa iniciar. Você precisa começar a fazer alguma coisa. Né? Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Né? Isso é importante comentar. É importante que começar. Ontem mesmo eu disse para uma paciente minha, começa a caminhar. Doutor, eu estou fazendo pilates 2 vezes por semana. Eu falei assim, tem mais 3 dias aí da semana e mais 2 para você descansar. Exato. Vai caminhar. O lugar onde eu moro é lindo. Vai caminhar. Começa caminhando 15 minutos, dá uma volta na quadra. Exato. Faça 15 minutos por dia. Eu tenho uma bicicleta ergométrica em casa, faz 15 minutos. Depois você vai aumentando conforme e você vai perceber, e é tão legal quando a gente percebe que a nossa capacidade aeróbica, aí é outra coisa para a gente falar, sobre capacidade de extração de oxigênio pelos pulmões. Né? Essa capacidade de extração de oxigênio pelos pulmões aí, ela é essencial. O Dr. Fábio mandou uma mensagem pelo YouTube, ele está falando aqui, o Dr. Fábio Frank. Muito bem, e temos mensagem também no WhatsApp aqui, doutor Aníbal. Quero mandar um abraço para Cristiane Bertoldo. A Cristiane que mandou recadinho aqui. Oi, queridos, muito bom ouvir vocês. Um abração para meu primo e colega Eduardo. Um abraço aí. Obrigado pela audiência, pelo carinho também. Colega lá na escola, no Stork. Sim, então, colega sua de... lá de parte do estudo. Dr. Fábio Frank mandou aqui. Bom dia, abraços aos amigos tão importantes na minha vida. Parabéns, assunto muito importante. Atividade física hoje é tão importante quanto os medicamentos. Excelente entrevistas. Graças ao Dudu, eu tenho energia para acompanhar o Aníbal. Olha, vou te falar, não é fácil me acompanhar, cara. Não dá, né? Eu sou uma pessoa mentalmente pilhada, sabe? Então, eu começo meus dias de manhã cheio de planos, né? Vou dormir cheio de planos e acordo para executá-los. Né? Você sabe que o doutor falou assim, é o seguinte, quando eu vou falar com o Aníbal, eu tenho que determinar um certo tempo para ele, para poder escutar ele direito, porque senão é mais ou menos isso. Então, mas é isso que o doutor está falando aí, a gente sabe que as pessoas hoje estão cada vez mais ansiosas, né, nervosas, preocupadas. Exatamente. A pandemia acelerou muitas coisas, né, doutor? Então, a gente sabe que hoje a gente tem um remédio muito fácil. Né, que a gente brinca, muitas postagens, muitos comentários, tivesse uma pílula, né, que você pudesse tomar para emagrecer de uma vez, resolvesse tudo, né, seria muito fácil. Mas isso que você comentou das pessoas buscarem a questão momentânea, isso é o que mais acontece, até pela questão da ansiedade que as pessoas estão hoje em dia, né, da correria do dia a dia, de todo mundo focado, trabalhando, e o quão importante é você buscar essa atividade física, exercício físico, para você desopilar, vamos dizer assim, sair daquela rotina de trabalho, de exaustão, de estresse, que a gente sabe que tem em todos os ambientes, e buscar também algo que você goste, né? Não só pensando na musculação, não só pensando num pádel para socializar, porque muitas vezes a pessoa não gosta da atividade física, eu não gosto do ambiente de academia. E aí cabe, que nem você falou, vamos para uma área externa, vamos fazer alguma coisa no ar livre. Você vai ver coisas diferentes. Então, assim, as pessoas têm muita desculpa, né? Muita desculpa. Nada me faz melhor do que uma caminhada ao ar livre. Depois de um dia estressante, quando eu estou em congresso, normalmente
Os congressos de oncologia aqui no Brasil acontecem no Rio de Janeiro. Lugares lindos, né? Sempre no mesmo lugar, lá na Barra da Tijuca. Eu faço questão de fazer uma corrida ali na Barra sempre que eu posso. Mesmo quando eu estou... E normalmente eu volto do Congresso Brasileiro mais bem condicionado. Olha aí. Porque é uma fase, às vezes que eu chego, que eu estou... A nossa rotina agora, outubro e novembro, por conta do Outubro Rosa, Sim. da ExpoFest, que a gente vai estar com uma programação muito legal na ExpoFest, lá na casa da Oncoclínicas Instituto de Oncologia. Mesmo endereço. Mesmo endereço, uma programação muito legal que a gente está fazendo com muito carinho aí para a comunidade de Juí. Nós temos Outubro Rosa, Expo, tem Congresso Europeu, depois nós entramos o Novembro Azul, damos palestras para todos os lugares aí e encerramos o mês com o Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, e que é puxado. Então, normalmente eu chego lá e eu estou sem aquele tempo de ter ido na academia direito. Eu aproveito aquela paisagem lá e nos intervalos do Congresso, no final do dia, eu vou correr naquela orla, né, e eu sempre volto mais bem condicionado. E eu sempre procuro, aonde eu chego, em alguma viagem, no hotel, ir para a academia no final do dia. A não ser que eu esteja fazendo uma viagem de férias que eu já estou me exercitando. Eu já estou andando pra caramba. Eu sou aquele turista que bate perna. Eu ando 10, 20 quilômetros por dia. Isso é importante, doutor Aníbal, comentar, porque as pessoas buscar ambientes diferentes, até pela questão da tua motivação, né? A gente sabe que o nosso Brasil aí inteiro tem lugares maravilhosos. A nossa cidade, a nossa cidade é muito boa. Eu acho tão linda aquela vista lá do poliesportivo. A quantidade de pessoas que você vê que fazem uma atividade, que vão até lá, isso é importante, né? Eu digo assim, se tu não tem condições de ter daqui um pouco um profissional, convida um amigo, convida alguém próximo, né? Incentiva, vá fazer. Isso é importante, porque senão as pessoas elas vão ficar cada vez mais acomodadas, né? E aí a gente sabe que a longo prazo tem as suas consequências. E uma dica que eu vou dar aqui para os ouvintes, essa é a minha dica de ouro. Quer sentir-se bem e quer sentir-se vivo? Respire. Respire, mas preste atenção na sua respiração. Preste atenção no momento mágico, que é essa bênção de nós puxarmos o oxigênio para dentro do nosso organismo e nos sentirmos bem com isso. E nada melhor para você respirar do que quando você está caminhando ou quando você está gastando esse oxigênio no teu organismo, né? Mas, às vezes, presta atenção na tua respiração. Ouça o ar entrando nos seus pulmões. Pense um pouco na sua vida enquanto você respira e o quão mágico é você estar respirando. Então, respire por mais tempo, por um longo tempo, e respire bem, ganhando capacidade dos teus pulmões de extrair oxigênio do ar e aproveitar esse oxigênio para você ser feliz com um organismo saudável, né? Com certeza. E outra coisa, aproveitar o agora, né? Enquanto você estiver fazendo essa caminhada, respirando, aproveite o momento. Senão tu vai estar lá fazendo o exercício, vai estar caminhando, pensando em outras coisas, em trabalho, em problemas. Não, só esteja ali presente no momento, que com certeza vai te ajudar para fazer tudo o que você precisa fazer. É bem isso que vocês estão comentando. As pessoas muitas vezes elas vão até a academia e a gente vê esses casos, doutor, pega o celular e a pessoa está trabalhando. E aí fica no aparelho, aí não reveza, ou fica preocupado com a situação. Então acho que tudo que você vai fazer na vida, né, você foque totalmente naquilo que você está fazendo. Até porque a orientação, que nem as minhas aulas, são de 50 minutos a 60 minutos. Então tire esse tempo para você. Escute o outro, respire melhor, execute melhor o que você está fazendo. Porque se você realmente pegar, a gente sabe que hoje a tecnologia está aqui na nossa mão, né? E a gente ocupa muito tempo nosso, né? E nem eu falo por mim, pela questão do meu trabalho como influencer. Eu tenho que pensar, eu tenho que criar, eu tenho que editar, eu tenho que orientar. Então, assim, são vários fatores. Se eu não pegar e separar o tempo realmente para se dedicar para aquilo ali que eu estou destinado, aquela 1 hora, você não vai ter os mesmos resultados. E separe 1 hora do dia para você, né? Se você não tiver 1 hora do seu dia para dedicar a você mesmo, o que você está fazendo da tua vida? Você está dedicando a vida só ao resto do mundo e não dedicando a você. Então, a vida não é só trabalho, né? Não confunda o seu trabalho com a sua vida. Então, essa 1 hora, dedique para você meditar e fazer a tua atividade física. Se possível, fazer os dois ao mesmo tempo. Né? Porque ajuda bastante a gente a pensar quando a gente está fazendo alguma coisa física e a gente se sente bem.
E realmente a gente fala que eu tive vários relatos de situações da minha vida que teve ocasiões que eu estava nervoso e eu sempre me lembro do concurso lá do Mister Brasil que eu participei. A gente estava entrando numa parte de um desfile para todo o pessoal lá da plateia e eu nervoso, ansioso. E aí teve um colega que falou assim, inspira. Isso, Faça a respiração profunda, mas presta atenção. E aí você vai ver que você vai ter mais oxigênio no teu cérebro, né? Vai conseguir responder melhor, vai conseguir se orientar onde você está, para você se concentrar naquilo que você está fazendo. Tem uma frase do filme Karate Kid 1, lá da década de 80, que o Sr. Miyagi fala para o Daniel San, hoje, que exercício que nós vamos fazer para aprender Karatê? Respira. Respirar para quê? Para viver. Mas é justamente. É justamente isso. E para manter, olha, o quanto a atividade física é importante. Quem é asmático, eu sou asmático. A primeira orientação que o pneumo nos passa vai fazer uma atividade física regular. O quanto que a atividade física melhora a asma, diminui as crises. E agora eu vou contar uma coisa para vocês aqui, né? Há 2 meses eu voltei bonitinho para fazer atividade física. Tá? Para quem me acompanha aqui no vídeo, eu perdi 7 quilos. Eu perdi 7 quilos. Só que eu aumentei medidas. Aumentei a circunferência do meu ombro, do meu bíceps. Sim, desenvolveu. Diminuí a minha circunferência abdominal. E eu perdi 7 quilos. Mudei alguma coisa a mais na minha vida? Sempre cuidei da dieta. Sempre comi adequadamente. Eu tirei um pouquinho mais aí do docinho. Eu tenho uma intolerância à lactose muito importante. Já não como mesmo. Tirei um pouco mais do docinho, mas eu não alterei assim volumes de dieta. Eu só acrescentei atividade física. Né? E estou 7 quilos, gente. 2 meses aí. E aí eu te pergunto assim, quais são as diferenças no teu dia a dia? Mas são absurdas. Porque eu perco 7 quilos de gordura inútil e ganho um pouco mais de massa muscular. Faz a troca, né? Fizemos essa troca. E eu ganho mais capacidade de sustentar o meu corpo e menos peso sobre esse corpo. Gente, pega um colete desses de peso de 7 quilos e coloca em cima. Ou então pega 2 pezinhos de 7 quilos e coloca nos bolsos, para você ter a diferença. Dá uma diferença grande. Ah, mas nem aparece que você... Justamente porque eu substituí. Você, não secou, não. Eu substituí de uma forma saudável, tranquila e sem... o que você fez de radical nessa história? Claro... Algum hormônio? Algum remédio? Algum remédio? Não, a gente só começou com atividade física e diminuiu o apetite. Porque a gente começa com atividade física e essa liberação de endorfinas faz naturalmente com que você perca a ansiedade por comida. O processo. Né? Dentro do processo. É muito interessante. E é natural. E cabe você, dentro da tua rotina, que nem eu falo, a demanda é grande de trabalho, né? Na sua agenda, enfim, o Dr. Fábio também, que a gente estava comentando. Não consigo fazer todos os dias, né? Mas estou buscando fazer alguma coisa todo dia. E você procurar dentro do dia aquela hora que seja a melhor para você, que você vai conseguir ter resultados, né? Exatamente. Não adianta você daqui a um pouco parar no meio do que você está fazendo, você vai ficar mais estressado porque você está pensando em outra coisa, né? Tem que ser algo que é personalizado mesmo, né? Acho que o nome personal vem disso, que é para personalizar. Mas na tua vida, tenta personalizar tudo. Né? Tenta na sua vida fazer dentro dos seus limites e da tua adequação de horário, de ambiente, de bolso, não é? De tudo. Você vai tentar, mas faça atividade física. Essa é a grande dica do programa de hoje. Você vai ganhar, né? E uma coisa que a gente estuda lá na geriatria chama-se capital fisiológico, né? Capital de saúde. Sabe o que é isso? A gente nasce com uma conta bancária cheia. Ao decorrer da vida, nós vamos gastar esse nosso capital. Até o momento que ele esgotar a conta, a gente morre. Então, naturalmente, com o passar dos dias, não tem jeito, vai sair dinheiro dessa tua conta biológica. Mas há coisas que você pode fazer que recolocam o dinheiro nessa conta. Que é ter bons amigos, ter boas relações com as pessoas, buscar ser feliz, primeiro, acima de tudo, buscar ser feliz naquilo que você faz, aceitar-se
bem como você é e ter orgulho de si mesmo nas coisas que você faz, no ser humano que você é. Amar as pessoas. Quando você ama as pessoas, você tem um retorno melhor do que qualquer dinheiro. Cuidar de quem você ama. E quando você se cuida, você cuida de quem te ama. Com certeza. Né? Ter boas relações, ser uma pessoa sociável, isso enche a tua conta biológica. Praticar atividade física, Aí vem, né? alimentar-se bem, né? Exatamente, alimentar-se bem. E o que é alimentar-se bem? Frutas, verduras, legumes de boa procedência, cereais integrais, evitar excesso de massas, de massa branca, excesso de carboidrato. É proibido? Não, é o excesso. E eu sempre digo assim, sobre excesso. Se eu colocar aqui 16 litros d'água e pedir para você tomar esses 16 litros d'água em meia hora, você vai fazer uma hiponatremia. Aqui na minha frente vai morrer. Então, tudo em excesso vai fazer mal. Assim até como, até atividade física demais vai fazer mal. Você sabe, e voltando para o assunto que a gente estava comentando sobre o câncer, tem um estudo, também estava vendo a situação, que realmente a atividade física você tem que ter o tempo necessário para você fazer, e dentro do câncer, dentro da doença do câncer, realmente, até quando a pessoa está fazendo o tratamento, né? Esse é essencial, cara. É essencial, né? Pela questão, até pela cura, né? Exatamente. E aí que cabe, porque assim, tem químio, tem rádio, né? E debilita muito o corpo. E aí tem dias que você não vai conseguir fazer. Mas se você melhorar, tem um estudo, tem um relato que até eu estava lendo ontem à noite, que a pessoa relatou, olha, se eu tomar hoje e eu melhorei um pouco, eu já vou fazer uma atividade física. Isso é extremamente importante. Há estudos muito bem consolidados que demonstram que a atividade física não é só importante na prevenção do câncer, mas é importante durante o tratamento. Pacientes que mantêm atividade física regular durante o tratamento têm menos intercorrências da quimioterapia, têm menos efeitos colaterais da quimioterapia e tem melhor efeito benéfico da quimioterapia no organismo contra o câncer. Exatamente. E estes pacientes que fazem atividade física regular com 150 horas de atividade física por semana, eles recidivam o câncer 38% a menos do que aqueles que são sedentários. Então, eles têm uma chance muito maior de cura completa. Com certeza. Mas como é interessante ver o paciente que faz atividade física do que não faz. E a gente sempre está dizendo para eles. E você vê na prática, né? Na prática. Você vê na prática, porque você tem, se você fizer esse estudo dentro, né, dos estudos que você tem ali, você vê que a diferença é grande. Né? Muito bem, chegamos no nosso tempo, Dayana. Já? Já. Tudo que é bom dura pouco, né? 10h34. Então, estamos aí. Gente, muito obrigado, Eduardo, por ter vindo hoje aqui com a gente, falar de um tema tão relevante, tão bom de se falar, né? A gente se sente bem só de falar de atividade física, e eu espero que o nosso ouvinte esteja sentindo-se bem com essa conversa também, e que hoje à tarde, nessa tarde de sol, vá fazer sua caminhada para quem quer começar, né? Lindo dia, né? Lindo dia. Aproveitar, né? Enfim. Não há dia feio. Não há dia feio. Dia de chuva para mim é dia bonito. Exatamente. É a gente que faz o dia acontecer, né? É isso aí. Agradeço a oportunidade, o convite também do Dr. Aníbal, né? Mandar um abraço aí para os nossos ouvintes da Rádio Mundial. Dayana também, obrigado pelo convite. E a dica que eu dou é realmente isso. Movimente-se, respire, né? Aproveite o momento. Nada em excesso. Encha a sua conta de saúde lá, faça ela transbordar. Exatamente. Tá? Faça que ela renda juros, né? Ela vai render juros conforme você caminha na vida, conforme faz atividade. A longo prazo, a conta fecha. Exatamente. Né? Então é aquela coisa de buscar não só o bolo de chocolate agora, vamos lá apagar as velhinhas do bolo aos 100 anos de idade, com cabeça boa, com corpo bom, né? E sendo feliz. Não importa o quanto que a gente viva. Eu não falo que é distância. Não. É largura. É largura na vida. É você viver com qualidade intensamente e muito bem durante esse período. Então, quer prevenir de câncer? A dica vai fazer atividade física. Eu dei esse conselho ontem para um paciente. As pessoas me perguntam sobre milagres. Eu só vou estender um minutinho o programa. As pessoas me perguntam sobre milagres na oncologia. Eu vejo milagre na oncologia todo dia. Ontem me procurou um paciente de 44 anos
novo, com um diagnóstico que teve um diagnóstico de um tumor extremamente agressivo no rim. Esses tumores renais costumam ser descobertos em fases tardias, já dando sintoma, já espalhado, e são incuráveis quando eles já saem de dentro do rim. E esse paciente, ele teve uma cólica e urinou sangue. E a mulher dele fez com que ele fosse fazer um exame. O homem, né? Exatamente. Não vou consultar, não vou ver. Ele foi no urologista, descobriu, fez uma cirurgia preservando o rim. Ele tirou só um pedaço do rim. Olha só. Tirou completamente, ele está curado. Ele não vai precisar fazer nenhum tipo de tratamento oncológico, só acompanhamento. Ele falou, doutor, e agora? Qual o meu tratamento? Ele pesa 140 quilos. Olha aí. Eu falei, você fuma? Ele falou assim, não, nunca fumei. Então pode ter certeza que um dos fatores mais importantes de você ter tido esse câncer foi a obesidade. Então o que eu vou te prescrever aqui é você perder peso. Você vai para nutricionista e você vai para educador físico. E daqui 2 meses você vai voltar aqui no consultório e nós vamos... O principal exame que eu vou te fazer, você vai subir naquela balança lá. Tá? Então, essa foi a grande conduta. E aproveita que você ganhou na Mega Sena. E que teu anjo da guarda te deu um soco no teu rim para você sentir dor, e o teu outro anjo da guarda te levou para o médico. Porque fazer exames regularmente e não achar que é normal você ter dor, você urinar sangue, você ficar constipado, né? O que aconteceu de anormal, vá fazer consultas regulares. Muito bem, esse foi mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde, um programa do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncoclínicas, da Oncocell Genômica e da Oncosite Pesquisas Clínicas, claro, aqui da Mundial FM. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Radmais Radiologia, quero agradecer a Johnson & Johnson do Brasil, que nos apoia no nosso canal lá no YouTube, para poder levar conhecimento de saúde às pessoas no Brasil todo. Quero agradecer ao Dudu Macuglia, o Eduardo, que esteve aqui, a Dayana Dalros, que dividiu o programa aqui comigo, me ajudou a levar esse programa até vocês. E, claro, sempre uma honra, doutor Aníbal. E claro, eu quero agradecer a vocês que nos ouvem todos os sábados e que veem e revêem esse programa na internet, no YouTube, no Instagram, no Spotify. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana a todos. Continuem aqui na Mundial FM, que tem muita coisa boa por aí.